ao nosso Baú IPP. Eu sou a Daisy e hoje vou acompanhar mais uma pregação com vocês. E a de hoje é lá de outubro de 2015, com o pastor Chum, sobre o tema O Real Conhecimento de Deus. Abram a sua Bíblia aí em Isaías 6 e acompanhem essa mensagem. E a nossa enquete de hoje, como o tema já diz, você conhece a Deus? Vou fazer uma leitura, irmãos, dos versos 1 a 11. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Amém. Senhor nosso Deus, queremos nesse momento, ó Pai, diante da Tua santa palavra, nos prostrar, ó Pai, e receber de Ti o ensinamento da Tua palavra viva, Senhor, e eficaz. Fale aos nossos corações, que não seja, Senhor, palavras humanas, mas seja a Tua palavra viva para os nossos corações, ó Pai, para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer uma pergunta muito séria para todos aqui. Você teve um encontro verdadeiro com o Deus vivo? Se você realmente teve esse encontro, você pode me dizer quando foi esse dia? Você lembra vividamente o momento, as circunstâncias? Porque se esse encontro com Deus é algo importante na sua vida, com certeza você vai se lembrar disso. Provavelmente você se lembra exatamente onde você estava no dia 11 de setembro. Onde você estava no dia 11 de setembro? Eu estava no seminário, estava voltando de uma aula, e aí eu liguei a TV e vi aqueles acontecimentos. O 11 de setembro é tido na nossa era como um marco que vai dividir a história moderna. Mas se isso é verdade, se nós realmente lembramos disso, desse dia, e o encontro com Deus? Essa é a pergunta que esse texto vai nos responder hoje. Você teve realmente um encontro verdadeiro com o Deus vivo? Se você não teve um encontro verdadeiro com o Deus vivo, você não pode dizer que você é um crente em Cristo Jesus. Aonde se deu esse seu encontro verdadeiro? Quando nós falamos de Deus, nós vivemos num país onde 99% das pessoas dizem que acreditam em um Deus, gostam, respeitam e até amam ao Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que a grande maioria, eu chutaria aí 90%
dos brasileiros ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. E um fato que nos mostra isso é que nós olhamos para as verdades da palavra de Deus e está cheio de doutores por aí. Nós olhamos para as coisas espirituais e está cheio de entendido das coisas espirituais. Em qualquer esquina, em qualquer lugar que você vai ter especialista que entende tudo sobre espiritualidade, sobre Deus. Ah, esse negócio aí de Bíblia eu já conheço. Está cheio de especialista. E você fala de Deus, a impressão é que se tem que as pessoas já conhecem a Deus, mas a verdade é que, a realidade é que estamos muito, 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 muito longe disso. Deixa eu só dar um exemplo muito claro disso. Qual é a característica mais importante de Deus? Todos irão responder, ou a grande maioria, o amor. E o amor, ele é muito interessante, porque muitas vezes nós comparamos esse atributo de Deus chamado amor, muitas vezes com o amor materno, aquele amor que é incondicional e tudo aquilo. E nós embelezamos muitas vezes esse amor, e até no nosso meio evangélico, né, nós temos até uma palavra usada do grego, muitas vezes fora do contexto, o ágape, porque esse amor ágape. Mas a verdade, meus irmãos, é que se nós, a partir do momento que nós batemos o martelo e dissemos, eu conheço tudo de Deus, Deus é amor, aí que começa a sua decadência e a sua morte espiritual, porque as coisas de Deus são incompreensíveis. São maravilhosas demais para nós entendermos isso, para guardarmos no nosso coração, porque as verdades de Deus são infinitas. E se nós pensamos de alguma maneira que nós podemos compreender a totalidade de Deus, fazer um resumo, dizer Deus é isso, nós estamos muito, muito longe de conhecermos o Deus vivo. De termos tido lá atrás, em algum momento da nossa vida, o verdadeiro encontro com o Deus vivo. Porque o amor, a gente usa muitas vezes o amor, porque para nós é conhecido. O ser humano sente amor. E o amor é uma característica muito bela, cantada por poetas, nos livros. Mas existe uma característica de Deus aqui, que os anjos cantam. E essa característica aqui é da santidade de Deus. A santidade de Deus é o aspecto de Deus que realmente impõe respeito. A santidade de Deus é a característica de Deus que realmente nos separa do Criador e nos coloca no nosso lugar como criaturas. Quando esses seres espirituais, sem nenhum pecado, esses seres perfeitos, criados por Deus, sem pecado nenhum, sem defeito nenhum, eles, diante desse Deus glorioso e santo, têm que cobrir o seu rosto e têm que cobrir os seus pés. Diante desse Deus, quem somos nós para querer dizer que nós entendemos sobre Deus? Quem somos nós para dizer que nós somos especialistas em Deus? Quem somos nós para colocar nossa experiência diante de nós, o nosso conhecimento? A bem da verdade, meus irmãos, é que a santidade de Deus deve nos colocar de joelhos. E essa foi a posição que Isaías se encontrava ali diante da presença de Deus, diante desse momento de encontro com Deus. O que acontece quando você encontra com Deus? Mudanças radicais. A palavra glória, literalmente significa peso. Peso. Literalmente. Se a glória de Deus ela é mais pesada do que um homem, o
que aconteceria se você, um pequeno copo d'água, né, uma pedra muito mais pesada que ela fosse jogada dentro desse copo? O que aconteceria aqui? Provavelmente a sua vida jamais seria a mesma. Mas essa é uma comparação até muito longe da realidade, porque nós somos um pequeno pingo d'água e a grandeza de Deus é maior do que um meteoro que cai com toda a velocidade e encontro às nossas vidas. E é isso que Isaías sentiu. Quem era Isaías? Isaías não era um Zé Ninguém. Não era como um profeta qualquer. Isaías, ele era um nobre. Ele era da corte real. Ele era provavelmente um dos parentes mais próximos do rei de Israel, do rei Uzias. E ele, esse nobre, de berço nobre, de sangue azul, diante desse Deus, ele se põe de joelhos. Diante desse Deus, ele se quebranta. Aonde está o status dele? Onde que está a sabedoria, o conhecimento dele? Não serve para nada. E diante desse Deus glorioso, ele se curva completamente humilhado. Se Deus realmente entrou nas nossas vidas, meus irmãos, tem que ter um antes e um depois. Assim como a história é dividida em dois, antes e depois de Jesus Cristo vindo a esta terra, a sua vida e a minha vida tem que ter um marco, um antes e um depois. Porque se Deus está na sua vida, se Deus está nas nossas vidas, se você teve um encontro verdadeiro com esse Deus, a sua vida não pode continuar a mesma. O peso da glória de Deus é como aquele peso que cai e causa todas as mais diversas reverberações, aquelas ondas. Imagina um meteoro gigantesco caindo no mar, a quantidade de tsunamis que isso iria causar. Da mesma forma, o encontro com Deus deveria causar em nós o quê? Essas mudanças. Então, quando as pessoas falam assim, eu entendo de Deus, eu conheço o que a Bíblia fala, esse negócio de crente aí, está tudo dominado, né? Eu sei tudo isso daí. Já sei o que vocês vão falar, já sei o que vocês vão dizer, já sei o que vocês querem que eu faça. Não existe uma mentira mais longe da verdade quanto essa. Não. Nenhum homem pode dizer, por mais que ele tenha um relacionamento íntimo com Deus, por mais anos de experiência que ele tenha com Deus, que ele realmente conhece a Deus em profundidade. E essa é a característica do Deus Santo, Santo, Santo. Esses seres angelicais, esses seres espirituais sem pecado, cantavam essa característica de Deus. A característica de Deus que ela é incompreensível. O amor está no ser humano, a bondade está no ser humano. E diversas características que vêm do nosso Deus está no ser humano. O ser humano gosta da beleza, Deus é a fonte de todas as belezas. O ser humano gosta da luz, não das trevas. Deus é a fonte de todas as luzes. Mas santidade é uma característica completamente fora de nós. Ela é estranha a nós. E ela é unicamente de Deus. Ela é completamente estrangeira a nós. Ela é alienígena a nós. A santidade de Deus. E diante dessa característica de Deus, é que Isaías se prostra de joelhos na presença de Deus. O encontro com Deus não pode deixar as nossas vidas do jeito que está. Não pode. Porque se a sua vida continua do mesmo jeito, com certeza você não teve um encontro com o Deus vivo. Vejam só.
Primeira coisa que Isaías percebe diante desse Deus Santo é o quê? É a luz maravilhosa, é aquele trono. Será que ele nota a decoração no trono de Deus, os detalhes? Não, a primeira coisa que ele nota é a sua própria pecaminosidade. Ele se prostra diante de Deus e olha para os seus defeitos. E é isso que as pessoas falam, né? Eu não sou perfeito e ninguém é. De fato. Eu não sou perfeito, ninguém é, nem você é, então você não pode dizer para mim o que eu devo fazer. É basicamente isso que as pessoas estão querendo dizer. Mas sabe quem é a única pessoa que pode dizer o que você pode fazer? É esse Deus Santo, que é perfeito, que é poderoso, que é totalmente incompreensível e totalmente diferente de nós. Porque a partir do momento que nós colocamos Deus na nossa caixinha do nosso entendimento, nós matamos Deus, nós domesticamos a Deus. E muitas vezes o perigo é esse. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. É um discurso muito bonito, mas é um discurso onde você acabou de domesticar esse Deus que é santo, esse Deus que é incompreensível, esse Deus que é maior do que todas as coisas. Ele criou mais estrelas do que grãos de areias em todas as praias do mundo. Todas essas estrelas, e não existe vida inteligente em nenhuma dessas outras estrelas. Mas por que ele criou todas essas estrelas? Se só o universo, desse universo todo, só o sistema solar seria o suficiente? Por quê? Para manifestar a sua glória, a sua grandeza, o seu poder. E Deus conhece cada uma dessas suas estrelas pelo nome. Esse é o nosso Deus grandioso. E muitas vezes nós caímos no erro de querer compreender esse Deus, de colocar Deus nessa caixinha e achar que as nossas vidas, do jeito que está tudo bem. Notem vocês aqui que quando Deus vai perdoar todos os pecados de Isaías, esse encontro com Deus, ele é um encontro de perdão. E uma brasa viva é tirada do trono do Deus Santo. E o anjo, notem vocês no texto, o anjo, ele não pega essa brasa com a mão. Ele não pega essa brasa com a mão, mas ele usa uma tenaz. Porque esse fogo é o fogo consumidor de Deus. Esse fogo é o fogo da pureza de Deus. É o fogo que nos últimos dias irá purificar toda esta criação. É o fogo que irá transformar toda essa ordem corrupta, caída, essa criação que geme. Esse anjo santo, sem pecado, ele não pode, nem esse anjo santo, tocar nesse fogo de Deus diretamente. Ele tem que usar um instrumento para tocar nas bocas de um pecador. Meus irmãos, não domestiquem Deus. Não achem que nós somos especialistas. Nós não devemos achar que jamais nós vamos chegar a algum lugar, a algum conhecimento pleno. Nós precisamos ter nas nossas vidas o senso do mistério. As pessoas lá no mundo têm que olhar para o crente e falar, eu conheço esse cara aí, de cabo a rabo. Não. As pessoas têm que olhar em nós também, nos seus filhos, nos filhos de Deus, a característica da santidade. Essa característica que é completamente incompreensível aos homens, estranha. Mas diante dessa transformação completa que ocorre na vida de Isaías, o encontro com Deus não deixa a vida dele do jeito que está, não passa desapercebido, meus irmãos. E se você vem para o culto, todo santo domingo, e não há uma mudança verdadeira, uma mudança profunda nos seus atos,
nos seus pensamentos, nas suas motivações mais íntimas que ocorrem dentro do seu coração, Deus não está perto da sua vida. Deus está muito, muito longe. Você é o rei, você é o Senhor da sua vida. E você tem vivido a sua vida de acordo com as suas paixões. Diante desse Deus, mesmo que seja dada uma missão que seja impossível, a resposta vai ser invariável. Vai ser sempre essa: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para que missão que Isaías estava sendo enviado? Diz a palavra aqui, que o coração desse povo ia ser endurecido, os olhos seriam fechados, e eles não poderiam ouvir, e eles não poderiam se converter. Já pensou uma missão desse tipo? Você é enviado para um lugar para sofrer, 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 e ninguém se converter? Quem seria o louco de dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim? Somente aquelas pessoas que tiveram um encontro com o Deus vivo. Porque quando se promete a uma pessoa um caminho de sucesso, qualquer um ia levantar a mão. Quando se promete esse caminho, um caminho de rosas, um caminho tranquilo, e esse é o nosso grande erro. A domesticação do nosso Deus está justamente em achar que as nossas vidas, a partir do momento que nós temos esse encontro com Deus, vai ser esse mar de rosas, vai ser uma caminhada sem lutas, vai ser uma caminhada tranquila. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é mesmo? E nós entendemos a palavra de Deus de acordo com o nosso conceito, com a nossa pecaminosidade, com a nossa limitação. Mas mesmo diante dessa impossibilidade, dessa dificuldade, dessa missão que aos olhos dos homens era impossível, Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Como alguém pode fazer isso? Humanamente é impossível. Humanamente é impossível, mas somente aquele que teve o encontro verdadeiro com o Deus Santo pode dizer isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Por mais difícil que seja essa missão, por mais tortuosa que seja esse caminho, por mais difícil que seja essa luta diária, ele vai estar disposto a fazer isso. Por Deus. Por Deus. Quando Jesus apareceu há 2000 anos atrás, ali às margens do mar da Galileia, ele caminhava por aquele local, e quando, depois de uma noite inteira sem sucesso algum na pescaria, Pedro e seus companheiros, que eram especialistas, e Jesus fala: joga a sua rede ali do outro lado, na parte funda, onde é muito mais difícil de pescar. E eles pescam e fazem aquela pesca maravilhosa. Qual que foi a primeira reação que Pedro teve? Não foi de surpresa, mas foi a mesma reação de Isaías: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Você que é advogado, Deus, Ele sabe de todas as leis. Não, Ele é o autor das leis. Você que é arquiteto, Deus é o arquiteto que criou as leis da física. Você que é químico, Deus é que criou todos os elementos, até mesmo aqueles que você nem sequer, a combinação que você nem podia imaginar. Você que é médico, Deus é que criou o seu corpo. Não ache que você, com a sua ciência, com o seu entendimento, você pode, de alguma maneira, ser senhor de alguma coisa. Deus, Ele é santo, santo, santo. Nas nossas vidas cristãs, meus irmãos, nós não podemos
perder de vista essa dimensão. A dimensão de Deus, que é totalmente diferente de nós, e por causa justamente dessa diferença, é que a nossa vida pode ser colocada do avesso. As nossas vidas podem ser transformadas de cabo a rabo. Por quê? Porque esse Deus, Ele é grandioso, Ele é o Criador. Sei que está muito abstrato, está muito transcendente. Mas para nós hoje, essa é a maior urgência. Porque o mundo já está cansado da mesmice. As pessoas ao nosso redor já estão cansadas da mesmice. E realmente a única coisa diferente o suficiente, grandiosa o suficiente, para mudar toda a nossa situação, todas as nossas circunstâncias e todo o nosso redor, para que realmente de dentro de nós fluam rios de água viva, é quando essa característica da santidade de Deus, característica essa que o livro de Levíticos tenta, detalhe a detalhe, versículo por versículo, palavra por palavra, colocar que Deus, Ele é realmente diferente de nós, criaturas. E nós não podemos perder de vista esse sentido de mistério. Eu e você, meus irmãos, no que tange as coisas espirituais, somos crianças. E é com essa atitude de reverência, e é com essa atitude de respeito e de humildade, é que nós devemos nos achegar sempre a Deus. Que Deus abençoe realmente as nossas vidas, que Deus realmente possa fazer com que essa grandiosidade de Deus nunca seja perdida da nossa vista. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas, como esse Deus grandioso, e não como um Deus domesticado, não como um Deus que eu consigo entender de alguma forma, mas esse Deus grandioso, que é muito maior do que eu. Vamos curvar nossas frontes agora, nesse momento? Eu gostaria de pedir para a igreja permanecer em espírito de oração. Eu gostaria nessa manhã, se você nos visita, se você não é um crente em Cristo Jesus, e você ainda não teve esse encontro com o Deus vivo e verdadeiro, com Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina, que é o Alfa e o Ômega, que é o soberano dos reis da terra. Se você ainda não teve esse encontro com esse Deus grandioso, incompreensível, santo, queria nessa manhã orar por você. E gostaria de fazer essa pergunta, a pergunta provavelmente mais importante da sua vida. Você quer se encontrar com esse Deus vivo? Você tem esse desejo no fundo do seu coração de dizer: Senhor, eu preciso desse Deus. Eu preciso de algo maior, muito maior do que eu. Esse Deus está aqui no nosso meio, pronto para ouvir a sua oração, pronto para pegar em suas mãos. Então, em nome de Jesus, peço a você que se coloque de pé no seu lugar, ou levante a sua mão, manifestando esse desejo de entregar a sua vida para Cristo Jesus. Se no fundo do seu coração você deseja ter esse encontro com esse Deus vivo,
Se você já está cansado da mesmice dessa vida, se você já não aguenta mais, como essa vida já é previsível, como não há nada de novo debaixo do sol, e você quer ter uma experiência com o Deus vivo, verdadeiro, grandioso, incompreensível, levante a sua mão nesse momento. Senhor, nosso Deus, segura nas mãos desses irmãos que levantaram as suas mãos, ó Pai. Segura, Senhor, as suas vidas, ó Pai. Senhor, que essa tempestade, Senhor, esse tsunami, Senhor, transformador, que é a Tua presença na vida de um crente, Senhor, de uma criatura tão pequena como nós, seja viva e real nessa manhã. E o encontro com o verdadeiro Deus, o Deus vivo, Senhor. Não nos deixe na mesmice, Senhor. Nos dá uma vida de poder, Senhor. Nos dá uma vida, Senhor, voltada completamente a Ti, Senhor. Senhor, nessa manhã nós pedimos, ó Pai, por maior santidade, por maior consagração, ó Pai, daqueles que já tiveram esse encontro contigo, Senhor. Ó Senhor, nos perdoa, ó Pai, se nós temos Te domesticado, ó Pai, se nós temos de alguma maneira colocado, Senhor, de uma forma simplesmente palatável a nós, deixando de lado a Sua santidade incompreensível, Senhor. Ó Deus, recebe as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos de joelhos na Tua presença, humildemente, ó Pai, pedindo ao Senhor por mais bênçãos espirituais. Humildemente, Senhor, pedindo algo novo, Senhor, algo melhor para as nossas vidas, Senhor. Não essa mesmice de sempre, Senhor, mas mais poder do Espírito Santo, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Vem, enche-nos, Senhor. Atende, Senhor, a oração do Teu povo. Senhor, esse lugar, ó Pai, esse solo sagrado, nós tiramos as nossas sandálias, ó Pai. E nos prostramos diante desse que é o único Deus, revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. E aí, você tinha real conhecimento de Deus? Conseguiu aprender bastante com essa mensagem? Eu espero que sim. Respondam aqui e até o próximo programa.